Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pecador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Toda honra e toda glória será dada a Ele. Glória a Deus. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia. Amém. Gálatas 5:17. Para facilitar, após Romanos, viu? Fica aí.
entre Romanos, Efésios, por aí, Colossenses, aí as cartinhas, aí as últimas cartas aí da Bíblia, não é? Isso vai te ajudar a encontrar. Quem encontrou diz, achei. Vamos de uma só vez, devido ser apenas um versículo, dá para nós lermos de uma só vez. 5:17. No 2. 1, 2. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém. Toma um assento, por favor. O assunto de hoje, como os de outras terças-feiras, que é o dia que nós temos culto de ensino. Esse culto não é culto de pregação. Eu não tenho intuito hoje aqui de pregar para salvar ninguém. O meu intuito aqui é te ensinar a continuar salvo. Porque esse culto é um culto direcionado já para quem já é crente, né? É um culto chamado culto doutrinário. Claro que todo mundo que está aqui, né, é muito bem-vindo, e aqui é a casa de Deus, mas o foco aqui não é pregar para salvar ninguém. Aqui a gente prega no domingo, prega nos cultos, outros cultos, mas esse aqui, a preocupação é ensinar a palavra. Entendeu isso? Ok. O assunto que eu falo hoje, que eu quero falar, com a ajuda de Deus, é de extrema importância. Mas de extrema importância. Se você quiser até anotar aí alguma coisa, tem é bom, culto de ensino, sempre você trazer uma canetinha, trazer um papel, porque as palavras, elas vão embora. Os escritos permanecem. O que eu te falar aqui agora, amanhã, se você guardou 20%, já é um sucesso. A maioria do que eu falo, você vai esquecer. Isso é regra para todo mundo. Então, quando você anota, fica mais claro, né? Principalmente quem é pregador, ou pretende ser, você vai precisar de muitas escritas para relembrar as coisas, né? O texto que nós lemos fala de conflito. E eu quero falar sobre administre os conflitos. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. Opor é conflito, é discórdia, para que não façais o que quereis. Irmão e serva de Deus, atenta para uma coisa. A triste realidade que precisamos encarar é que o que a natureza humana quer é o contrário do que a natureza divina busca desesperadamente. Eu já disse algumas vezes aqui, volto a dizer, um grande dilema que nos persegue é que, embora sejamos crentes, aceitamos Jesus como Salvador, a carne nunca se converte. Você pode orar, pode jejuar, você pode fazer o que você quiser. A sua carne nunca vai se converter. Carne é carne.
Há algumas décadas atrás, eu, novo, menino, tinha ali indo para os 20 anos, e alguns outros jovens, íamos numa vigília num lugar chamado Jaguaré, lá em São Paulo. A gente ia para aquela vigília, passava o sábado lá, orando, gritando, buscando poder de Deus, graça de Deus, batismo com o Espírito Santo, essa coisa de vigília. E, para não perturbar os vizinhos, os irmãos fechavam as janelas, porta, e não tinha nem para onde o ar sair. Então, as paredes, a água caía da parede. Era loucura mesmo. Numa noite daquelas, após orar a noite inteira, um de nós, daquele grupo que estava lá, fomos embora. Desceu lá no centro de São Paulo, próximo de uma casa de prostituição. Na madrugadinha, que acabou a vigília, 5 da manhã. Um desses que passou a noite inteira gritando, se enroscou com uma daquelas meninas lá, que estava lá toda chamando, vem, vem. Ele foi, passou a noite inteira gritando, orando. Na segunda-feira, na reunião de obreiro, ele estava sendo disciplinado porque havia cometido uma falha grave. Só para te mostrar que a sua carne, a minha carne, a gente luta, temos uma luta diária, um conflito conosco mesmo, com você mesmo, uma luta entre você e você. É tanto que quando eu atendo alguém, às vezes quer falar comigo, contar algum problema, eu digo, eu às vezes até mando uma mensagenzinha, dependendo do que a pessoa diz, eu digo, é forte quem conquista os outros, mas é poderoso quem conquista a si mesmo. Tá? Vou repetir. É forte quem conquista outros, mas é poderoso quem conquista a si mesmo. Seu maior problema não é conquistar outra pessoa, não, é você mesmo. O seu problema é você. Tá? Eu sempre estou falando, não adianta ficar culpando ninguém da vida que você leva, os problemas que você tem. Eu estou assim por causa de fulano, eu sou isso por causa de não sei quem, eu sou assim porque você é assim, porque você é o que você resolveu fazer da sua própria vida. Quem decidiu a sua vida foi você mesmo. É você que decide quem vai ser você. Mas nós gostamos de culpar alguém, porque culpando alguém, você vai continuar fazendo as mesmas besteiras de sempre. Você está sempre culpando alguém, você não responsabiliza por nada. É fácil. Toda pessoa que não tem sucesso na vida, é sempre alguém que culpa os outros da vida que ele leva. Para uma pessoa que é bem sucedida na vida, os fracassados dizem assim, fulano deu sorte na vida. Fulano é assim por causa olha a mãe que ele teve, olha o pai que ele teve, olha a família que ele teve, olha os amigos que ele teve. Isso é conversa de frouxo, preguiçoso, malandro. Se eu fosse, por exemplo, agir assim, eu seria um bandido, mau caráter, porque a minha mãe era alcoólatra. Nunca recebi da minha mãe uma caneta ou um lápis. Aurélio, vai para a escola, nunca. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade. Saímos do norte de Minas Gerais para São Paulo, com chinela havaiana no pé. A irmã que eu tinha, daquelas minhas irmãs, com a calça do outro irmão que eu tinha, uma calça frouxa, e caímos lá no centrão de São Paulo. Então, se eu fosse por esse caminho, teria uma boa desculpa para dizer que era um bandido, sim ou não? Pois é.
Então depende muito daquilo que você faz de si mesmo, né? Ninguém tem culpa de você ser o que é. A única culpa de você ser o que você é o que você resolveu fazer de você mesmo. Essa que é a grande verdade. Se não der para falar amém, falar ai, 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 mas fala alguma coisa. Romanos capítulo 7. Deixa a Biblinha aí do lado, nós vamos ler hoje aqui alguns versículos. Veja o que disse o apóstolo Paulo. Veja o que ele disse. Romanos 7, versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja, o apóstolo Paulo está dizendo: o bem que eu quero fazer, não consigo, ou não faço, mesma palavra, mesma coisa. Não consigo. Agora escuta, irmão, conflitos vêm desde o início de que esse mundo é mundo. Lembra do conflito entre Caim e Abel? Caim representa o insatisfeito com a vitória do irmão, o invejoso. E Abel representa o moço abençoado, foi agraciado por Deus, porque fez do jeito que Deus queria. Aí tem o conflito do Caim, que era o contrário do irmão. Lembra de Esaú e Jacó? Jacó representa aquele que tinha vontade de ser abençoado, desesperadamente queria ser abençoado. Já o Esaú, cidadão que não valorizava a bênção que já estava na mão dele. É só continuar. Houve o conflito. Abraão e Ló, os dois saem. Abraão representa o homem que confiava em Deus, saiu sem direção. O sobrinho Ló pega carona com o tio e lá na frente resolve desassociar do tio, desrespeitando a bênção que estava na vida do tio, resolveu separar do Abraão. Seria o conflito entre Davi e Saul. Saul representa aquele homem, o rei, que não valorizou o que Deus lhe deu, não cumpriu o que Deus lhe deu, é substituído por Davi, que adorava a Deus de coração, tinha vontade de agradar a Deus. Aí gera o conflito. O Saul persegue Davi. Acabe e Elias, profeta que quer ver o bem da nação, e o rei que se perde por casar com uma mulher que não tinha juízo, mulher ímpia, que adorava Baal e quis tornar a nação uma nação idólatra. E aí é o conflito entre o profeta e o rei. Por que não dizer de Paulo, esse mesmo Paulo que diz: o que eu quero fazer eu não consigo? Ele e João Marcos, quando decidem fazer a obra de Deus,
E, num certo momento, Barnabé quer levar o João Marcos e Paulo diz não, porque quando precisamos dele, ele não quis. Agora nós vamos para continuar fazendo a obra, mas sem ele. Devido a isso, até entre Paulo e Barnabé, houve um certo conflito. Escutando essas histórias que eu estou te contando, por acaso, não é um retrato da sua vida e da minha? Ou você não tem conflito? Nunca teve? Ou não está em conflito? Na verdade, essa é a nossa vida. É a nossa história. Irmão, escute. É impossível. Eu disse impossível. Não ter conflito na igreja. Qual é o meu intuito de te trazer uma palavra de ensino? Nesse culto aqui de terça-feira, a minha missão é te ensinar. É porque a minha preocupação é que você continue servindo a Deus, apesar dos problemas que te aparecem. Que se você não entender isso, você é mais um que será chamado daqui a uns dias, o bonito nome que está dando por aí, os desigrejados. Que nada mais é do que os desviados. É um nome bonito que se vai dando para as nossas mazelas. Você é o quê? Desigrejado. Você é desviado, rapaz. Que desigrejado? Não tem como viver, ir para o céu, se não tivermos comunhão uns com os outros. Essa coisa de servir a Deus em casa não existe. Mas por não sabermos conviver, cada um para o seu lado, e cada um com as suas justificativas. Então escute, é impossível não ter conflitos na igreja. Você diz por quê? É porque a igreja é um ajuntamento. A igreja é formada, escuta, pelo amor de Deus. Que não só ficar correndo de igreja em igreja, de igreja para lá, vai correndo para lá, caçando lugar bom, e nunca você vai encontrar. Porque se lá tiver bom, em você chegar já estragou. Não. Porque temos conflitos. É um ajuntamento de ricos com pobres. É um ajuntamento de cultos e ignorantes. É um ajuntamento de gente que tem muita educação e um bocado de gente que não tem um pingo de educação. É um ajuntamento até de lobos e ovelhas. De vez em quando a gente vê alguma coisa acontecer no nosso meio que você fala que isso não é possível. Não podia acontecer isso aqui. Mas não tem uma plaquinha lá na porta dizendo aqui, como é uma empresa, né? Quando tem uma classificação, um trabalho, diz lá, a turma que vai entrar lá. Grau de escolaridade, que mais podia fazer? Uma seleção de trabalhadores. Onde mora? Posição social. Lembrei quando você vai ser entrevistado lá, que a turma pergunta para você, mais ou menos isso aí. Aqui não, aqui chegou ali e falou, é gente, pode entrar. Aqui nós temos juiz e tem o malandro congregando junto. Tem o trabalhador e tem o oportunista junto. Tem o médico e tem o doente junto. E vai juntando essa turma toda. Você esperava o quê?
Sem falar dos loucos. Doido. Você fala uma coisa para o doido, ele entende tudo o contrário. Igual eu te contei um dia desse, né, de dois loucos que se encontraram lá no hospício. Estavam dois doidos andando. Um ia para lá, outro vinha para cá. Aí, no meio do caminho, o que vinha de lá falou assim: por que você não fez continência para mim? Outro falou: por que tinha que fazer continência? Ele disse: eu sou o imperador. Aí o outro respondeu: quem te nomeou imperador? Ele falou: Jesus Cristo. Aí ele disse: eu? Não nomeei ninguém, não. Então nós temos louco na igreja, tem doido na igreja. Aí você quer conviver com o doido como se ele fosse normal. Não dá, você fala uma coisa e ele entende outra. E aí dá conflito, dá ou não dá? Então, irmão, é a realidade da vida. Realidade. Como vão conviver toda essa gente dentro de quatro paredes, sem ter discórdia? Ao pastor: ei, você que é pastor, a nós líderes, cabe a difícil missão de administrar essa bagaceira toda. Ai, meu Deus, essa confusão. Eu disse administrar, porque é diferente de entrar na confusão ou mergulhar na confusão. E muitos obreiros se enroscam, muitos pastores, porque eles, ao invés de administrar, eles entram junto de cabeça. Você não foi chamado para entrar na confusão. Foi chamado apenas para orientar essa gente a mudar de vida. Que alguns obreiros até perdem a família. Perde a mulher, perde os filhos. Que ele pega o problema do povo e leva para dentro de casa. Se torna um azedo, arrebentado, porque ele mistura as coisas. Irmão, nós somos chamados para ensinar, mas não pegar o problema para você. Quem criou o problema é que resolve o problema. Como dizia minha velha mãe: quem fez o angu, que engula. Ué, você faz um angu e quer que eu engulo? Não, eu vou te ensinar como é que você engole o que você fez. É que muita gente às vezes se canaliza comigo, chega para mim: pastor, ele quer a solução pronta. Eu digo: oh, desenrosca o nó que você fez. Alguns anos passados, uma moça na igreja, naquele tempo era, você vai ficando mais, a idade vem chegando, você vai se precavendo muito, toma mais cuidado. Eu tratava a igreja, os crentes, como verdadeiros filhos. Os jovens da igreja. Eu dizia: quando for namorar, fala com o papai. As moças, fale comigo. Os rapazes, vem falar. Por quê? Porque eu vou te orientar. E a história do que eu falava para alguns, outros já sabiam, porque vai falar com ele. Ele vai falar isso, vai falar aquilo outro. O que eu falava? Você tem quantos anos, menina? 15 anos, 14, você não pode namorar, não.
Namoro é para gente grande. Namoro é para casar. Namoro de crente não é para esfregar, é para amassar, é para conversar. Então, para que ficar perdendo tempo? 14, 15 anos, 13, para que isso? Não precisa disso. Espere ficar na idade, ter seus 17 anos, seus 18 anos e tal. Aí você vai. Os meninos, você não tem nem 18 anos, para que namorar, meu filho? Você precisa primeiro ter uma profissão, você precisa estudar, você precisa se preparar, porque casamento não é só deitar junto, dormir. Casamento tem outras coisas. Para evitar problema. Mas uma moça disse assim, ela começou a namorar, ela tinha 23 anos, já tinha uma filha, sem pai, e namorando com um rapazinho do quartel que tinha 18 anos de idade. Alguém disse, fala com o pastor. Ela falou, para que falar para ele? Naquele tempo, a menina, nossa, pequenininha. Ele cuida das filhas dele, cuida da mulher dele. Quem cuida da minha vida sou eu. Tem nada que dá satisfação para ele, papai. E tem sempre aquela turma que vem contar para a gente, né? Tem jeito, eles contam. Alguém veio, ó, pastor, fulana falou isso, falou aquilo, outro, tá. E eu fiquei tranquilo. Um dia, ela aparece lá na igreja, queria falar comigo. Abri a porta da sala pastoral, a mulher, eu e a diva lá dentro. Pode entrar, minha menina, entra aqui. Ela entrou. Quando entrou, sentou na cadeirinha, já começou a chorar. Aí disse, pastor, o senhor me perdoa? Falei, perdoar do quê, menina? Porque eu estou grávida, e aquela conversa toda. Falei, e o maridinho? Quem é o marido? Você já casou? Não, eu fui lá. Aí contou o nome do rapazinho, o periquitinho. A roupinha do periquitinho é dessa cor aqui. Aí contou a historinha do periquitinho, aquela coisa toda, eu só escutando. Ah, tá, pois bom, tá. Falei, e aí você quer que eu faça o quê? Eu quero dizer para o senhor que é para o senhor me levar lá para a sua casa. Porque eu não tenho onde ficar. Porque a minha irmã me botou para fora, o meu cunhado disse que se eu ficar lá, vai largar a minha irmã e eu não tenho ninguém aqui. E contou, e eu só escutando. Ah, tá. Leva você lá para casa. Eu, naquele tempo, tinha 20 e poucos anos. A mulher nova, bonitona, ela também nova. Falei, irmã, leva para casa, não dá certo, não. Vão dizer que eu estou com 2 mulheres. Não, o senhor é um anjo. Anjo? Anjo agora, né, irmãzinha? Ninguém fala do senhor, não. Não. Lá em casa não dá, não. Você tem outra solução, menina? Eu pensando nisso aí, eu trouxe uma lista já aqui de irmãos que se o senhor falar, eles me levam para a casa deles. Falei, ó, eu não tenho poder para mandar na casa de ninguém também não. E foi falando, aí abriu a boca, chorar, gritar. Falei, chora mais baixo que vai escandalizar aí. Aí eu disse para ela assim, ô menina, você sabe por quê que eu oriento as moças e os rapazes quando estão namorando? É para quando chegar um momento como esse, eu saber que não posso fazer nada. Sabe por causa disso? Eu só consigo ensinar. Agora, resolver, não dá. E como é que eu faço? Eu realmente não sei como é que você vai fazer. Porque eu não tenho condição de levar para casa e muito menos levar para a casa dos outros. Me ajuda. Aí quis ajoelhar nos meus pés. Falei, não adianta ajoelhar também, porque não vai resolver, porque só Deus pode te resolver agora. Como ela gritou muito, falou, fala alguma coisa. Eu falei, você quer o quê mesmo? Porque ele não quer casar, ele disse que não vai casar. Aí eu falei, caí na bobagem de dizer, esse assunto é para o delegado.
Porque para obrigar a casar, só o delegado. Eu não consigo. Eu sou pastor, minha irmã. Eu só ensino. Só o delegado foi atrás do periquito. Eu estou lá, chega o periquito dentro de um carro do exército, para me impressionar. Ele com mais 4. Parou na porta de casa, desceu. É aqui que o senhor mora? É aqui mesmo, periquitinho. Estou por aqui. Como é que o senhor pode fazer isso? Mandar a fulana, mandar me chamar o delegado para me prender? Prender? Eu não sei o que ela vai fazer. Eu só falei para ela procurar o delegado, porque eu não consigo resolver o caso dela, irmão. Gente, por que eu estou contando isso aqui? Porque ao pastor cabe a tarefa de administrar e não mergulhar no problema. Eu insisto muito, vem para os cultos de ensino, vem aprender. Porque muitos não aparecem no ensino para aprender. Depois vem chorar. E aí, sai murmurando. A igreja não tem amor, o pastor não tem amor, não sei quem não tem amor. Quem não tem amor é você mesmo com você mesmo. Qual é o nosso exemplo? O maior exemplo. Jesus escolheu 12 apóstolos. Esses eram pescadores, funcionários públicos. Se você for olhar, no meio dos apóstolos tinha lá médico. Dentro da natureza dessa turma tinha os coléricos, sanguíneos. Tinha até um bipolar no meio lá. E ainda no meio dessa turma tinha um ladrão que virou traidor no final. E Jesus fez o quê? Cumpriu a sua tarefa, fez o que Deus mandou fazer, sem se enroscar com nenhum deles. Jesus não se embaraçou com nenhum desses. Na verdade, meus irmãos e obreiros, nossa vida precisa ser mais ou menos o seguinte: você na caminhada na sua caminhada, na sua trajetória, você vai ver 1000 cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas você não será atingido. Mas aprenda a ficar no seu lugar. No seu lugar. Porque tem gente que ele é problemático. E ele quer trazer o problema dele para você. E as coisas são mais ou menos, como eu já disse algumas outras vezes, o que vai nos causar problema não é o que as pessoas jogam na gente, é o que a gente joga neles, ou vai depender do que você vai fazer com o que te jogaram. Por exemplo, alguém falou mal de você, caluniou você. Até aí, normal. Se você não aceitar isso, você está livre. Se você engolir esse veneno, você vai morrer. É esse o problema. Jogou a lama em você, e você deixou grudar, você está sujo. Jogou a lama, você sacudiu, caiu, você continua andando. Alguém difamou você, e daí? Até aí, está tudo normal. Jogaram veneno. Mas se você, ao ouvir a difamação, você retruca, aí você se envenenou. Então, resumindo, o que vai fazer a diferença não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que te fizeram. Entendeu isso? Essa é a regra dos vencedores. Tem gente que diz assim: eu não aguento, eu não suporto. Pois é, mais um fracassado na terra.
O que é conflito? Conflito, uma palavrinha bem fácil de traduzir, discórdia. Isso é conflito. O que pode gerar conflitos? Qual a origem? Alguns motivos. Sinceridade sem bondade. Às vezes nós somos muito sinceros, muito sinceros. Alguém diz, eu sou muito sincero, eu falo mesmo. Pois é. Se você for sincero, mas você não tem bondade, você vai gerar conflito. Seja sincero, mas vá com bondade. Como é que você fala? Isso pesa muito. Outra fonte que gera conflitos: lealdade sem compaixão. Eu sou muito leal. E daí? Junte a lealdade com a compaixão, que vai dar um bom casamento. Você lembra do caso de Davi? Davi tinha um filho problemático, chamado Absalão. Na perseguição do Absalão, Davi falou para o soldado chamado Joabe: não faça mal ao jovem Absalão, é meu filho. O que Joabe fez? Joabe era muito leal a Davi, mas quando viu o Absalão pendurado na árvore, do acidente que teve, ele acabou de matar. Era leal, mas não teve compaixão. Justiça sem misericórdia. Aplique a justiça, leve a misericórdia junto, aí vai dar tudo certo. Honestidade sem humildade. É bom ser honesto, mas vai com humildade. Interesse egoísta. O que é isso? Só puxa para o seu lado. Egoísmo. Sentimentos negativos. Pessoa que só puxa para trás. Tudo isso gera conflito. Vejamos dois textos bíblicos que clareiam bem a origem desses conflitos. Lucas 9, (46 a 48). Lucas 9, 46 a 48. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si. E disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que dentre vós, ou entre vós, todos for o menor, esse mesmo é grande. Você viu aqui? Suscitou entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Sabe o que é isso aqui? Fala de orgulho, arrogância e prepotência. Houve uma discussão. Estava discutindo para ver qual deles seria o maior. Isso entre os discípulos. 9, 51 a 54. Já que você está com a Biblinha aberta aí, vamos ler todos nós, para você gravar melhor. No 2. 1, 2. Aconteceu para a sua assunção. Manifestou o filho propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face,
E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha, tá bom. Olha bem aí o que aconteceu. Sabe o que está acontecendo aí? Os discípulos estavam com ódio e vingança. Não quiseram receber a gente, não. Pode orar para descer fogo para matar todo mundo? Meus irmãos, escute. Quantos conflitos acontecem nas nossas igrejas? Em época de festividades. Problema de uniforme das mulheres. Vai ter a festa das irmãs. Aí faz a reunião. Que cor vai usar? A saia. Primeiro modelo da saia. Nesse tal de modelo já diziam as 3 irmãs já. Eu quero mais apertado, eu quero mais folgado, eu quero a medida, não sei de onde. Aí começa a confusão. Depois a cor. E se tiver a tal da flor? Quanto mais coisas inventar, mais confusão vai ter. É ou não é? Fala direito aí. É ou não é, meu irmão? E os ensaios? Quem é que vai ter a voz principal nesse grupo agora? Ninguém quer ter a segunda voz. Todo mundo quer ter a primeira voz. É ou não é? Fala direito aí, irmão. É ou não é, meu irmão? E quem vai tocar, meu irmão, no dia? Quem vai tocar? Tem gente que nunca vem tocar, mas no dia ele quer tocar. Aí a turma que vem regularmente diz: ele não, se ele tocar eu não volto aqui mais não. E o lugar para sentar também. Gente que não aparece na igreja de jeito nenhum, meu amigo. Mas no dia da festa, eles ficam brigando para ver quem que sai melhor na foto. Ou na gravação. E o tal do som. Quanta confusão nós temos por causa do som na igreja. Tem gente que vai cantar, ele está de cá para aumentar o som. Tem um grupinho lá atrás pedindo, pelo amor de Deus, para abaixar o tal do som. Mas que aqui eu já avisei, que se deixar o maestro fica louco lá atrás. Já falei lá, ó, quando eu daqui der um sinal, você baixa ou sobe. Se você ficar olhando todo mundo que reclamar porque está alto, acabou a igreja aqui. Ô, irmão, aprenda uma coisa, pelo amor de Deus. Na igreja não existe democracia. Porque hoje está um tal de muitas igrejas aí, a turma mandar na igreja. Cada um dá um palpite, cada um faz o que quer. Tem que ser assim. Tem lugar aí que até para departamento na igreja, quem coloca as próprias turma da igreja lá. Vira uma baderna. Igreja não tem democracia. Igreja tem teocracia. A coisa vem de lá, passa por aqui, e aí daqui vai para lá. Essa coisa que cada um faz o que quer, cada um é como eu penso. Na igreja não funciona assim, não. Na igreja existe teocracia. Governo de Deus. Democracia é o governo do povo. Cada um escolhe o que quer. Aqui não. Aqui é Deus que manda. Ó, indo para os finalmente. Tipos de conflito. Intraindividual. Isso aqui se refere aos sentimentos interiores.
desejos frustrados que você tem, incertezas, dúvidas, e daí vai. Você está aqui, lembra disso. Você só está aqui porque Deus colocou você aqui. Você não está onde se encontra porque você quer. Foi Deus quem te separou. Lembra disso. Tem um conflito intergrupal. Trata de pessoas que têm dificuldades em conviver em comunidade, em grupos. Pessoas que lutam para diminuir a força do outro. Lutam para derrubar o outro. Porque tem gente que não tem escada própria, então sobe nas costas do outro. Tudo isso que nós falamos aqui, você pergunta assim, e como é que resolve isso? Como é que a gente vive sem ter esses conflitos? O que fazer? E com isso eu termino. Quando tiver que tomar qualquer decisão, ore até ter a resposta de Deus. Para tomar qualquer decisão, não tome de qualquer jeito. Ore até ter a resposta de Deus. Aí você toma a decisão. Segundo lugar, ter convicção da tua chamada ministerial. Para quem é obreiro, lidera algum departamento, você tem que ter convicção do que Deus te chamou para fazer. Porque é tantas oposições, é tantas discórdias com você, que você fala, acho que Deus não me chamou para isso não. Então, você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo. Terceiro lugar, e é aqui onde muita gente erra, esteja pronto para ouvir e tardio para abrir a boca. Esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Eu e você temos uma tremenda dificuldade em ouvir. Porque nós já temos a resposta com a gente. A pessoa está ali do lado, você sabe que vai falar um bocado de coisas que não bate com a realidade, mas a gente não consegue escutar. A pessoa começa a falar, você fala também. Aí quando você alterou a voz, já mostrou que você perdeu o controle da coisa. Sabe como é que você ganha a confusão? O cidadão está falando, está gritando e você calado. Quando ele acabou, você vai falando e diz, de novo quieto. Quando ele acabou, você diz, com a voz sem alterar. Quer dizer, isso aqui falando é fácil. O duro é na hora, meu amigo. Inclusive para mim, eu sou sanguíneo. O sangue está aqui já. Ô, sangue ruim, esse é meu amigo. Eu posso falar igual o Paulo falou. O bem que eu quero eu não consigo fazer. Eu estou nessa situação. Oh, dificuldade, meu Deus. Para ouvir. Porque tem gente, irmão, que fala e só bobagem. Mas se você parar ele, você briga com ele. Então como é que você faz? Para não ter conflito, eduque o seu ouvido e que Deus me ouça essa noite. Para escutar, sem falar. Porque quando você fala, no tom do que te falou, você perdeu a razão já.
Quantos casamentos acabados por causa disso? Quantos empregos perdidos por causa disso? Quanta divisão nas igrejas por causa disso? Pronto para ouvir e tardio para falar. Até em Provérbios se aprende que quando tem muita gente falando, até o louco, se ficar com a boca fechada, ele é tido como sábio. Oh, dificuldade que nós temos para manter essa boca fechada, gente. Mas lembra aí, irmão, se você aprender a ficar calado, você vai ser chamado de sábio. Três regrinhas para definitivamente a gente ir embora abençoado. Saiba 3 regras importantíssimas na vida. Isso serve para todo lugar que você tiver. Primeiro, saiba a quem dá explicações. Não precisa estar dando explicação da sua vida, nem de nada. Para todo mundo, não. Tem gente que, qualquer coisa, o telefone tocou, ele já, alô, ele já fala, por causa daquele, porque não sei o que. Ele está perguntando isso aí. Segunda regrinha. Saiba a quem dá respostas. Tem gente que não merece a sua resposta. Ele está te perguntando, o que você tem a ver com ele, ou ele com você? Por que você tem que responder para ele? Por que tu tem que contar a sua vida para ele, ou para ela? Quem te disse que você tem a obrigação de estar contando para os outros? Alguém já falou comigo, você tem que falar, você tem que... Eu falei, mas quem disse que eu tenho que falar? Foi que tem alguns pastores com problema por aí, até na televisão. Que pastor se mete com o negócio de caminhoneiro, se mete com o negócio de gênio, de gente que casou com outro, se mete com... Irmão, nós temos que saber a quem dá explicações, a quem dá resposta. E em terceiro lugar, saiba a quem dá o seu silêncio. Tem gente que não dá para você nem falar com ele ou com ela. Porque tem gente que não gosta da gente. E não vem me dizer que você é diferente, não. Que eu vou te falar que você é mentiroso ou mentirosa. Porque maior do que Jesus não nasceu ninguém aqui na terra ainda não. Por favor. Você pode ser tudo, menos maior que Jesus. E até de Jesus falaram mal dele. Ou não? Não, você não entendeu. Até Jesus teve gente que não gostava dele, ou não? Para quem gosta de você, tudo que você fizer, aplausos para você. Para quem não gosta, tudo que você fizer, ele te critica. Para quem não gosta de você, tudo que você fizer, ele acha defeito. Se não tiver defeito, ele inventa, mas ele vai pôr defeito. Então saiba a quem dá o seu silêncio. E os conflitos, pastor? 80% deles você vai ficar livre. Tá? E que Deus abençoe nós todos. Porque se isso a gente conseguir praticar, nós viveremos melhores.
teremos mais paz, teremos tranquilidade. 1000 vai cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Mas você precisa saber administrar os conflitos. Porque, volto a te dizer, é impossível viver numa igreja sem ter conflitos. Você vai ter conflito. Principalmente quem for o líder. Todo problema que tiver na igreja vai cair nas suas costas. Você que é líder da igreja, vai na sua. Eu, quando vejo brigar duas crianças na igreja, eu falo, gente, vai vir para o meu lado já já. Porque brigou as criancinhas lá, aí a mãe, eita, porque é meu filho, é meu filho, é meu filho. E vai lá, resolve lá. Aí não vai vir para o pastor. Aí, para o lado que você pender, o outro virou seu inimigo. Correr você não pode, como é que você faz? Não se envolva. Diz, os meninos já estão se abraçando aí, então. Agora vocês duas abraçam também. Eu não gosto dela. Abraça que Jesus vai abençoar. Mas não entra no meio, não. Você está errada, porque você... Ela sabe que está errada. Porque ela quer que você entre no rolo. Pula fora. E deixa que Jesus abençoe. Amém, pessoal? Amém. Maravilha. Muito bem. Vamos de pé, por favor.